Olá, bom dia, Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, que a bênção, a graça e a misericórdia de Deus te alcance onde você estiver. Que prazer estar mais uma manhã juntamente com você, para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Comece o seu dia chamando Jesus de maravilhoso, porque eu tenho certeza que Ele fará coisas grandes na sua vida. Receba a paz do Senhor Jesus, desde que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado, ele está conosco. Cláudio, bom dia. Glória a Deus, bom dia Rodrigo, bom dia a você. Uma alegria estar aqui novamente, para juntos aprendermos a mais da palavra de Deus. A reflexão de hoje é tremenda, é poderosa, até porque não é nossa, né, Rodrigo? É de Deus, é uma porção de fé, uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Portanto, eu te peço, permaneça no canal. É uma palavra breve, mas com certeza fará toda a diferença no seu dia e na sua vida. É isso aí, ó. Falaremos de um tema absurdamente relevante e eu gostaria que você prestasse atenção no que será ministrado na sua vida a partir de agora, na voz dele, Divino Cláudio Gondim. Oh, glória a Deus. Então tá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, nós leremos a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, mas em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, mas da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Meu Deus do céu. Tremendo, né, Rodrigo? Carta, Glória a Deus. Cláudio, a gente fica encantado com poesias, né? Se eu for olhar aí os grandes poetas, né, do mundo inteiro, nas grandes poesias do mundo inteiro, encanta, fascina e tal. Mas o que dizer dessa carta de Paulo quando ele vai expressar aos crentes de Corinto, né, o amor? Quando ele vai falar do amor, Paulo ele começa o texto, né, no capítulo 13, ele começa dando dimensões. Ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ele está falando sobre dimensão terrena e celestial, né? Se não tiver amor, nada disso valerá. Ou seja, o amor é o dom supremo, né? E ele vai falar: se eu tiver os mistérios do conhecimento, se eu mover montanhas com a fé, se eu entregar o meu corpo a ser queimado. Ele está falando sobre os absurdos que poderia acontecer. Mas ele dá uma indicação que o amor, nada do que eu fizer, se eu não tiver amor, para nada resolve. Porque tudo que eu faço tem que haver primeiro o amor no meu coração. Ele vai começar a dar adjetivos para o amor. Ele fala que é paciente,
que é bondoso. Ele fala que o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata. O amor não procura o próprio interesse. Ele fala que ele não guarda o rancor. Ele fala que o amor não se alegra com a injustiça. Pelo contrário, o amor é justo, né? Ele vai dando, ele fala que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor não perece. Ele fala que a profecia, a língua, tudo desaparecerá, mas uma coisa não desaparece, que é o amor. Gente, essa carta é tão fantástica que Paulo está dando dimensões absurdas para o amor. E o que Paulo ensina é que 3 coisas permanecerão, né? De tudo que você vê na vida, apenas 3 permanecerão, que é a fé, a esperança e o amor. Amém. Ele fala que fé e a esperança é bom, mas o maior de todos é o amor. Olha que fantástico isso aqui. E o amor não, ele não é simplesmente um sentimento, né? O amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa. A Bíblia fala assim, ó, Deus é amor. Amém. E Deus é uma pessoa. Amém. Deus é amor, né? Olha que fantástico isso aqui. O amor de Deus, eu li uma frase uma vez, que é tão fantástica, que fala assim, ó, Deus não tinha nada melhor para oferecer, exceto Ele mesmo. Ele enviou o seu Filho. Olha que fantástico isso. Porque a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo. Olha o amor aí. Deus amou o mundo, e o mundo aqui é cosmos, né? Não é o mundo, a ideia que a gente tem quando fala Deus amou o mundo, fala de humanidade, não. Deus amou o cosmos, toda a criação. Quando Deus olha para a terra, Ele não simplesmente ama o homem, Ele ama toda a criação. Ele ama tudo que Ele criou. Ele ama os animais, as plantas, as árvores, Ele ama, né, o cosmos, Ele ama o homem, Ele ama tudo, toda a criação, todo o processo de criação. Porque se tira o homem da terra, Cláudio, tudo perece, tudo acaba. Concorda comigo? Plenamente, Rodrigo. Se tirar o homem da terra, os animais acabam, as plantas, tudo vira uma floresta sem vida, sem graça, sem nada. Então, quando Deus fala... Porque quando Deus quis resgatar o homem, foi por amor. Quando Deus, olha isso aqui, quando Deus tirou o Adão do Éden, do jardim, não foi por punição, foi por amor. Por proteção. Por proteger o homem, tá? Por isso que Deus tira o homem do jardim, para proteger o homem, para o homem não cometer um pecado eterno. Porque até então o pecado do homem era um pecado que no tempo, né? Porque o homem comeu da árvore do conhecimento, mas havia a árvore da vida. E se o homem come desse fruto também, o pecado que era no tempo passaria a ser um pecado eterno. Então o que Deus faz? Eu vou tirar o homem do jardim, para colocar querubins para proteger essa árvore, para o homem não pecar na eternidade. É tremendo. Porque então seria um pecado eterno, então não haveria perdão. Então o que Deus faz? Por amor, Ele tira o homem. E agora Deus vai fazer o quê? Eu quero restaurar o homem. E a palavra restauração, no grego é apocatastésio, que significa trazer de volta. Deus fala assim, agora eu vou colocar o meu amor sobre o homem para trazê-lo de volta para mim. Olha que fantástico isso aqui, gente. Gente, isso aqui é lindo demais. E sabe o que acontece? Deus traça o plano para resgatar o homem. Só que todos que Deus levantava caía. Até um dia Deus olhar e falar assim, ó, eu vou enviar o meu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Unigênito, não é primogênito. Primogênito é o primeiro, unigênito é o único. Então vou enviar o filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando você olha para o seu irmão, né? Quando você olha para o seu irmão, você tem que ver o amor de Deus manifestado nele. É essa que é a verdade. Porque João, primeira carta de João, o apóstolo, ele vai falar assim, ó, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Pois como você pode amar a Deus a quem não vê e odiar o seu irmão a quem vê?
Né? A gente tem o costume de falar assim, não, eu amo a Deus, mas não quero ideia com você, eu não te amo, quero o seu mal. Como é que você pode amar a Deus se você não o vendo, e odiar o seu irmão? E os dois maiores mandamentos da Bíblia, que é o primeiro e o segundo, os dois maiores mandamentos estão o quê? O amor está inserido. Amar a Deus acima de todas as coisas, que é a primícia, e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, os dois maiores mandamentos da humanidade, o amor está inserido nele, Cláudio. O verbo amor estava nele. Está nele. E o amor é o quê? É uma decisão. Eu decido te amar. Não é para eu amo ele se ele fizer alguma coisa. Não, o amor é uma decisão. Eu o amo indiferente do que ele fizer. Você ama o seu filho, os seus filhos, indiferente do que eles fizerem. O amor seu por eles é incondicional. Assim como o amor do Pai por nós é incondicional. Independe das atitudes do outro, né, Rodrigo? Justamente. É tremendo. Rodrigo, falar de amor, Fico imaginando, Deus trouxe esse texto através da vida de Paulo, né? Sim. E todos conhecem a história de Paulo, a gente volta ao tempo ali nas nossas reflexões, a gente via que Paulo antes, ele perseguia a igreja. Sim. Né? Para ele chegar nesse nível aí, né? E Deus, no meio de tantos, né, poderia escolher ter outro, né? E escolheu Paulo para deixar registrado que a suma de todas as coisas, o maior de tudo, é o amor. E o próprio Deus deixou escrito também lá que Deus é amor. Deus é amor. Traz a nosso entendimento, a nossa reflexão, que a gente tem que buscar amar mesmo, né, Rodrigo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer que o que eu faço, o que eu tenho, né, aqui é em segundo plano. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocá-lo no topo, né, Rodrigo? Como viver primeiro, como primícia, né? Viver para Ele, Rodrigo. Viver para Ele, justamente. Viver para Ele, é se entregar por Ele, né? Ele é a razão da nossa vida. Cláudio, você me fez lembrar, só pegando o gancho que você está falando, de colocar Deus como prioridade. Você me fez lembrar agora de uma situação. Eu trabalhava numa loja, né, de carros lá na minha cidade, e quando eu trabalhava, e tinha um rapaz que ele trabalhava comigo, e ele estava começando a querer caminhar na fé, sabe? Aquele camarada que estava aprendendo ainda da palavra, e um dia ele chegou perto de mim, muito revoltado, e ele falou comigo assim, cara, eu não entendo Deus. Aí na minha cabeça eu falei assim, mas ninguém entende, né? Porque se Deus não é para ser entendido, né? Aí eu falei, mas por quê? Questionei ele, falei, por que você não, né, já chega com essa fala? Ele falou comigo assim, porque Deus para mim é egoísta. Eu falei, egoísta? Ele falou, sim. Eu falei, mas dá sentido no que você está falando. Ele falou assim, olha, Deus quer que todo mundo o ame. Deus quer que todo mundo o adore. Deus não quer compartilhar com ninguém, né, a sua glória. Ele quer que todo mundo se volta para Ele. Isso, para mim, é egoísmo. Cláudio, eu fiquei olhando para ele assim e pedi a Deus, falei, Deus, me dá uma sabedoria para poder falar com esse camarada. Para que ele entenda, né? Porque ele estava muito, mas muito revoltado. Cláudio, e Deus me deu uma ilustração, sim, prática e rápida. Ele tinha acabado de ser pai, o filho dele tinha nascido, tinha poucos dias mesmo, tinha 20 e poucos dias que o filho dele tinha nascido, primeiro filho. E ele estava numa coisa com o filho dele, meu filho ia, sabe aquela coisa na cabeça de pai de primeira viagem? Aí eu cheguei perto dele, uma hora, se for o caso, eu até mando para ele, aí ele vai lembrar disso. Falei com ele, Zé, chama Zé Dias, José Dias. Falei, Zé Dias, deixa eu te falar um negócio. Você tem filho agora, não tem? Ele falou, tem. Aí eu falei com ele assim, você ama seu menino? Ele falou, você é doido? A coisa mais louca que eu tenho na vida agora é um amor que eu não consigo explicar. Ele falando comigo, que eu não consigo explicar o amor que eu tenho por ele e tal. Eu falei assim, você ama seu filho, enquanto você faria tudo por ele, tudo por ele. Eu falei assim, você daria sua vida por ele? Demais, claro que eu daria. Aí eu falei com ele assim, Zé, imagina, você tem seu filho, você ama o seu filho, você daria tudo para o seu filho,
e seu filho, tipo assim, você faz de tudo por ele, tudo por ele, ele chega aqui e me chama de pai. Você ia gostar de ouvir o seu filho, que você ama, que você daria tudo, me chamar de pai? Eu que não sou o pai dele, não faço por ele o que você faria, você gostaria de ouvir ele me chamar de pai? Eu falei, de forma alguma. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você não é pai dele, é eu que o amo, eu que faço e tal. Eu falei assim é Deus. Do jeitinho que você está falando, assim é Deus. Deus te deu tudo, Deus te deu a vida, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, tudo, Ele te formou, Ele criou tudo por você. É por isso que Ele não divide a glória dele com ninguém, porque Ele é o seu pai. Ali, tipo assim, foi uma ilustração rasa, mas fez ele entender o amor, a dimensão de Deus por ele, o amor que Deus sentia por ele. E é por isso que Deus quer que você o adore, é por isso que a primícia é Deus, é por isso que o maior amor da sua vida, acima de tudo, tem que ser Deus, Cláudio. Tremendo, Rodrigo, que você está falando. Eu me pego a pensar aqui, quando você estava falando, assim, dessa ilustração, foi muito assertiva. Quando nos tornamos pais, né? Quantas mamães não estão ouvindo essa palavra e quantas também, a partir do momento que ficam gravadas, né, vão ter acesso a esse conteúdo, vão identificar comigo aqui. Quando a gente é pai, a gente entende assim, o que os nossos pais sentem por nós. Verdade. É só a partir do momento que nós somos pais é que a gente entende o que eles sentem por nós. Rodrigo, então assim, enquanto eu não me tornei pai, eu não entendi o amor que meu pai sente por mim. Eu imaginava um amor diferente. Talvez o amor que eu sinto pelos meus pais. O amor que você sente pelos seus pais. Mas a partir do momento que você se torna pai ou mãe, aí você fala assim, gente, mas meu pai me ama demais. Né? A minha mãe me ama demais, eles dão a vida por mim. Porque você entende, porque você já é pai, você dá a vida pelo seu filho. E eu fico imaginando, Rodrigo, a gente não entende, a gente não sabe o que Deus ama, a proporção que Deus ama. Talvez a gente não consegue nem imaginar, Rodrigo, o tamanho do amor de Deus, o que Ele sente por cada um de nós. Porque nós estamos naquela posição de filhos ainda, Rodrigo. Verdade, Cláudio. Né? Nós estamos na posição de filho. A gente acha que sabe, que acha que entende o quanto que Deus nos ama, mas nós não entendemos isso. Esse amor de se colocar no nosso lugar, de morrer lá na cruz do Calvário por nós, Rodrigo, esse é um amor que a gente não entende ainda, Rodrigo. Não tem. A gente acha que entende, a gente acha que não, eu posso imaginar. Não, a gente não imagina, Rodrigo, porque é um amor voluntário. Nós não pedimos, nós não tínhamos nem noção disso. Foi muito antes, né, do homem pecar, foi muito antes do homem. Deus já tinha isso arquitetado, já tinha organizado tudo isso. Então, esse amor que às vezes você lê as cartas aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 13, e você lê e talvez você se sente assim, gente, Senhor, me leva a entender tudo isso, porque a gente está absorvendo essa palavra, mas às vezes de uma forma muito superficial. Esse é o que eu sinto, Rodrigo, de um modo muito superficial, que a gente não entende esse amor na sua magnitude, na sua proporção, na sua grandeza, na sua infinitabilidade. Não sei se tem essa palavra, mas o amor de Deus é infinito, ele não pode ser medido, ele não pode ser entendido, Rodrigo. É esse amor que Deus nos ama, é esse amor que permanece. Verdade. Né? Ainda que a gente erre, que a gente peque, que a gente o decepcione constantemente, talvez diariamente, talvez todos os dias. É esse amor que Deus, né? Ainda que a gente não tem nada para oferecer em troca, que a gente não tem nada de bom para oferecer para Deus, porque até um dia Jesus perguntaram a Jesus, o Senhor é bom, né? Aí ele atribuiu a bondade a Deus, um dom bom é Deus que está no céu. Não foi isso, Rodrigo? Verdade, verdade. Se nem Jesus que morreu lá na cruz do Calvário por mim, Deus é bom, esse é que é bom. Imagina eu me julgar alguma coisa, Rodrigo. Imagina nós nos julgar alguma coisa. Será que realmente nós amamos a Deus? É a primeira pergunta que eu faço para mim mesmo.
para me trazer à minha memória, será que realmente eu amo a Deus na proporção? Né? Em que proporção que eu amo a Deus? Na medida, em que percentual que Ele me ama? Será que eu amo a Deus em que percentual? Será que eu entendo esse amor? Né? A gente acredita, a gente crê, mas a gente não dá para entender todo esse amor de Deus, porque o amor de Deus é, como eu falei, eu acho que é imedível, é inimaginável. Né? E esse Deus que nos ama nessas proporções está aqui dentro de mim, está dentro do Rodrigo, habita em você, né? E está te conduzindo à reflexão nessa palavra, que você o ame, que você o busque, que você o espera nele, porque ele amou o mundo de tal maneira, Rodrigo, no vocabulário português, você que é muito bom nisso, não existe não tem como decifrar. Não tem. Esse tamanho, de tal maneira, não dá para medir esse tal amor de Deus por nós. Não é, Rodrigo? Nós somos pequeninos demais, né? Mas Deus é grande. A gente ama pouco, mas Deus ama na sua plenitude, no seu, né? E Deus é tão maravilhoso, Cláudio, que o amor dele é tão grande, mas tão grande, que ele ainda compartilha o amor dele para conosco. Exemplo, o amor dele é compartilhado em nós para que possamos amar outras pessoas, para que possamos amar outras vidas, para que isso seja transmitido a outras pessoas, né? O apóstolo Paulo está falando sobre isso, né? Tipo assim, quando você ama alguém, quando você ama realmente alguém, o amor ele supera, o amor ele tem a paciência, o amor ele sofre, né? Ele suporta. Você vê que a pessoa está ali e tal, e ela te machuca, ela te magoa, mas por amar tanto essa pessoa, você suporta. Né? Jesus não tinha pecado algum, mas por amar tanto o homem, ele suportou a cruz do Calvário. Ele suportou dores, ele se despiu. Paulo fala na carta aos Filipenses, né, que, sendo ele forma de Deus, não usou por usurpação ser semelhante a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumindo a forma humana, sendo obediente à morte de cruz. Né? Ou seja, o amor dele é tão grande que ele se despiu da vaidade, da glória, na verdade. Ele se despiu da glória e assumiu a forma do homem, a forma de servo, para ser obediente até a morte de cruz. Né? Olha que fantástico isso aqui. Então, o amor de Deus por nós e em nós, ele nos faz amar outras pessoas. É por isso que, quando a gente vê um irmão caído, né, um irmão prostrado, um irmão com dificuldade, a ideia do Evangelho é o quê? Amar. Ame o seu próximo, estenda a mão, ajude o caído, levante o necessitado. Esse é o Evangelho. Um Evangelho de amor. Um evangelho que demonstra o amor a outras pessoas, né? Porque o amor de Jesus é compartilhado. Jesus falou com os discípulos, vai lá e faça o que eu faço. E o fazer o que eu faço não é só obras. Fazer o que eu faço é amar. Tanto que quando Estevão, o primeiro mártir do evangelho, né? Quando ele morreu, e o texto fala, a Bíblia ensina que ele morre aos pés do apóstolo Paulo, que está falando sobre o amor. Estevão, quando ele está sendo apedrejado, e ele vai morrer aos pés de Paulo, quando ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu e fala: Senhor, não lhes imputes esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Olha que fantástico, olha que amor. A gente não tem como. Pedro, quando vai morrer, né? Quando Pedro vai morrer, que também foi um mártir, quando Pedro vai morrer, o que ele vai fazer? O amor. Olha, Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro nega. Jesus não precisou ser morto para Pedro negar. Jesus já tinha sido preso, só preso. Pedro negou. Depois que Jesus ressuscita e demonstra o amor a Pedro e tal, que morre na cruz e ressuscita e fala: Pedro, o que eu te prometi lá na beira da praia está de pé. Pedro, né? Continua fazendo a obra. Pedro agora, por entender esse amor e por amar, por compartilhar o amor, Jesus já tinha morrido, já estava aos céus, Pedro agora está sendo morto. O que ele vai fazer? Pedro olha e fala assim: olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Vocês vão me pendurar numa cruz? Então faz o seguinte,
Eu não vou rejeitar, não, a punição, não vou rejeitar a cruz, não. Só que eu não sou digno. Me vira de cabeça para baixo. Ou seja, Cara, olha que fantástico. Ele professou a sua fé. No momento antes, ele negou, né? E agora, ao contrário, né? Ele fala assim, não, peraí. Ele vai para a cruz e ainda fala, eu não quero ser como ele. Eu não sou digno de ser como ele. Me vira de cabeça para baixo. Olha que fantástico isso aqui. Tem um mártir agora já, dos Heróis da Fé também, mas é do século passado, que eles falaram para ele assim, ó, se você não negar Cristo, nós vamos incendiar você vivo. Ele falou, acende logo essa fogueira, que eu estou doido para encontrar com o meu mestre. Olha que amor, Cláudio. Acende logo. Eu estou nem ligando para essa fogueira. Acende logo essa fogueira, que eu já estou louco para encontrar com o meu mestre. Ou seja, eu não vou negá-lo. Gente, é esse amor compartilhado que Jesus quer compartilhar com você esta manhã. Quando você olhar para alguém, né? Veja não só o problema dessa pessoa, não veja só a dificuldade que essa pessoa está enfrentando, o caos que essa pessoa está enfrentando, mas olhe dentro dessa pessoa, que essa pessoa precisa do amor de Deus que está sendo ministrado no seu coração nesta manhã. Amém. Rodrigo, você é bom na Bíblia. Eu estou aprendendo agora, eu tenho mais idade. Vou usar as palavras de Jesus, bom é Deus. Mas Jesus lá, naquele momento lá, que ele faz aquela oração, ele fala assim, Pai, perdoai-vos, né? Porque eles não sabem o que fazem. Até na morte ele demonstra amor, Cláudio. Então, acho que é maior. E Jesus estava ali, sofrendo, né, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelo pecado da humanidade. O pecado da humanidade estava sobre a vida dele. E ele sofrendo naquele momento ele de angústia, naquele momento ele falou isso, né? Pai, perdoai-vos, né? Porque eles não sabem o que fazem. Essa eu acho que é a maior manifestação, o maior fato, o maior feito de toda a história, né, humana. Jesus Cristo, né, Rodrigo? Ele nos amou, ele se entregou por nós, ele morreu lá na cruz do Calvário por nós, ele ressuscitou por nós, e ele tem preparado algo que nem olho viu, nem ouvidos ouviu, nunca nem passou pelo nosso coração, pelo nosso entendimento. É o que ele tem preparado para nós. Glória a Deus. Então, que esse amor dele, é aquele amor ágape, Rodrigo? Isso. Que independente da circunstância não muda. Não muda. Ele permaneça em nós e por meio desse amor nós possamos amá-lo e amar também ao próximo, que é o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. E nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, né, Rodrigo? Século 21, né? Agosto de 2024, a gente vê que, infelizmente, o amor de muitos já esfriaram, já estão se esfriando. E você, como tocha viva desse amor, que você incendeie no bom sentido, que você leva, você conduza, que você motive, que você ministre sobre a vida das pessoas, para que essa chama não se apague, ao contrário, para que essa chama ela tome proporções ainda maiores do amor de Deus. Porque o amor de Deus, gente, é que vai permanecer em nós, há de permanecer em nós, e essa chama há de realmente promover todas as mudanças de Deus na nossa vida, né, Rodrigo? Glória a Deus. Que palavra, que amor compartilhado nesta manhã. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Vamos orar. Ora por nós. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Só temos gratidão, só temos que te agradecer pelo amor tão grande, tão poderoso, Pai. Um amor, como disse o Cláudio, meu Pai, que não tem como mensurar, não tem como medir, meu Pai. Deus, foge da capacidade humana imaginar esse amor derramado e ministrado sobre as nossas vidas. Uma coisa eu te peço essa manhã, Pai, humildemente, Deus, compartilha esse amor aos nossos corações, que possamos amar o nosso próximo, que possamos demonstrar o amor ao nosso próximo, sendo benevolente, sendo, meu Pai, carismático, sendo, meu Pai, pessoas, meu Pai, amáveis. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nos conduzir dentro desse amor, dentro do propósito do amor do Senhor, e que esse amor, meu Pai, possa transformar vidas, que esse amor possa exceder entendimentos. Nós te louvamos essa manhã, te glorificamos por tudo, Pai, e que o teu amor esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. E graças a Deus. Terminamos mais um programa
desta manhã. Que Deus te abençoe. E eu termino com a bênção apostólica que diz que o amor do Deus Pai, que a comunhão do Filho e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. A todos vocês um excelente dia, um abraço afetuoso e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.